Todos temos Bíblia, né? Amém? Na minha versão diz o seguinte: ao terceiro dia, João capítulo 2, verso 1, Evangelho, tá? Ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e também Jesus e seus discípulos foram às bodas, né? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Verso 4. O que foi que ele disse? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo que ele vos disser. E estavam ali o quê? 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia o quê? 2 ou 3 medidas, né? Disse-lhe Jesus. O que foi que Jesus falou? Enchei de água as talhas. E encheram de águas aquelas talhas, né? Disse-lhe: tirai agora, e haverá nele o quê? E leve ao mestre-sala. E o levaram. Verso 9. E logo que o mestre-sala provou a água, foi que ele disse: hein? A água foi transformada em vinho. E o 10 diz o quê? E disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o quê? O bom vinho, né? Enquanto todos se embriagam, é que se serve o inferior. Amém? A gente quer tirar algumas lições desses versos que nós lemos. Geralmente, quando se vai casar, a primeira coisa que se pensa em quê? É o buffet, né? É a roupa da noiva, é a roupa do noivo, é o bolo da noiva, né? O docinho. Eu amo aquele docinho, né? Aqui para nós. Às vezes, aí vem os convidados, né? Às vezes é o seu chefe, é o primeiro ancião da igreja, o diretor da igreja, né? Mas o que a Bíblia nos diz? Que havia uma festa em Caná da Galileia. E Jesus foi o quê? Jesus foi o quê? Convidado. Antes de casar, convide Jesus para o seu casamento. Amém? Muitos casamentos da igreja, tá, amados? Eu não vou falar de casamentos lá do mundão, não. É da igreja. Nunca deram certo. Nunca vão dar certo. Sabe por quê? Porque Jesus não é convidado. Uma vez eu estava lá na Central, tinha um casamento, e tinha um casal lá de namorados. E quando a noiva entrou lá, ela olhou para o namorado dela: eu quero casar também. É tão lindo, meu amor, casal, é? Queridos, primeira coisa antes de se casar, que devemos fazer, é convidar Jesus para o casamento. O Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Queridos, eu não queria nem falar isso aqui, porque não é pensamento da gente num culto da família, está falando de casais da igreja. Mas a gente não sei se é dom que eu tenho, né? Mas quando a gente vai visitar famílias, parece que o casamento, ele só ocorre ali dentro da igreja. Porque é um grude tremendo, né? É um segurando na mão do outro, é meu amor para cá, é meu amor para lá. Mas quando você chega lá dentro do lar, aí a confusão começa. Entendeu? Muitos casamentos da igreja, amados, hoje, estão sendo conduzidos com a barriga. Entendeu? Infelizmente a gente tem que falar isso. Por quê? Não foi convidado Jesus como prioridade. Entendeu? Então, queridos, nós temos que colocar Jesus no casamento. De manhã, à tarde e à noite. Ele tem que estar presente. Ellen White, no livro, deixe-me ver, lá Adventista, página 15, ela diz assim, que o retrato do céu é um lar presidido
pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridos? E eu, particularmente, eu tenho visitado muitas famílias nessa pandemia, né? E a gente percebeu que a pandemia, que deveria aproximar os casais, ela fez o quê? Ela causou um estrago dentro da família. Entendeu? E surge lá aquela questão, se ele trabalhasse menos, a gente tinha mais tempo, né, para estar junto. Aí veio a pandemia, quantos casais não ficaram em casa? E acabaram, em vez de se amar, de se amar mais, acabaram foi se separando. Então, queridos, quero só dizer aqui que casamento não é brincadeira, não é uma ideia. Ah, eu acho bonito, eu acho lindo. A Bíblia diz e recomenda que o que Deus ajuntou, não separe o homem. E hoje, infelizmente, é comum um camarada dizer, não, eu quero separar. Eu vou procurar outra, por que não tem outra para mim? Tem um tio meu que já casou 4 vezes e nem morreu. Por que é que eu não posso separar e casar de novo? Entendeu? E essa é a primeira lição, né? A segunda lição diz que Jesus estava lá, sim ou não? Sim ou não? Só que teve um problema. Qual foi o problema? Hein? Acabou o vinho. Queridos, não é porque Jesus vai estar no casamento, dentro da casa, dentro do lar, no matrimônio, que você não vai ter problema no seu casamento. É profético, né? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. E só lembrando, né? Eu não queria nem falar isso aqui. E só lembrando, meu querido e minha querida, que quando você casa, se lembre, tá? Para depois dizer que não lhe deram o conselho. Que quando você casa, né, Leandro, Roberta, você casa também com a família dela e com a família dele. Entendeu? É um pacote que vem ali, vem a mãe, vem o pai, vem um tio, vem a tia, né? Aí tem um que não vai com a sua cara, tem um que torce Fortaleza, tem uma que torce Corinthians. Eu detesto aquela mulher. Entendeu? Só lembrando, para depois você dizer que ninguém não lhe avisou. Entendeu? Então, amado, não é porque Jesus vai estar lá no meu casamento, na minha casa, na minha família, que eu não vou ter problema. Vai ter problema sim, vai ter uma luz, um papel de luz que vai atrasar, né? Às vezes uma fatura do cartão que não vai dar para ser paga, entendeu? Uma criança que vai nascer, vai lhe perturbar a noite todinha, entendeu? Tudo isso é um casamento, entendeu? Tem um colega meu, mora na minha rua lá, que ele casou, né? Depois de 1 ano, ele ofereceu para a sua esposa 10 mil reais só para ela assinar o divórcio. E ela disse, eu estou ainda, eu estou assinando. Passa aí no Pix. Entendeu? E ontem, à noite, conversando com ele, ele disse, irmão, eu estou tão frustrado com o negócio de relacionamento, que uma hora dessa eu já vou me deitar, para não dar na tentação de eu sair e arrumar uma namorada. 7 horas da noite. Então, querido, não é porque você vai ter Jesus no seu casamento, que você não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Entendeu? E aí, o próprio Jesus olhou para a mãe dele e disse, o que é que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes, a gente quer consertar o casamento, querendo que Jesus faça tudo. Não é assim? Oh, Senhor, muda essa mulher. Oh, Senhor, muda meu marido, esse camarada. É desse jeito, é desmantelado, muda o coração dele. E Jesus disse, ó, tem 6 talhas ali de pedra. As talhas de pedra estavam onde? Estava aqui na igreja de São Bernardo. Estava na central, estava onde? Estava ali, ó. Às vezes, queridos, a solução dos problemas do casamento está dentro do próprio lar. Amém? Amém, queridos? Amém. É só você sentar e conversar. Não precisa ameaçar ele de morte. Não precisa dizer que não vai fazer mais macarrão para ele comer no almoço. Né? Senta e conversa. Tão simples.
Só lembrando, amados, que existe dentro do casamento, que é fundamental, uma coisa chamada diálogo. E só lembrando que diálogo geralmente acontece entre quantas pessoas? Duas. Diálogo, né? Só que às vezes manda chamar o pastor, manda chamar não sei quem, aí pede oração na igreja, às vezes a solução está ali, ó, entre o casal, né? Aí você fica lá titubeando, fala para o vizinho, fala para a vizinha, e a vizinha às vezes, até macumbeira profissional diz assim, eu quero que se acabe mesmo. Entendeu? Então, queridos, vamos conversar, vamos dialogar, né? Eu tive uma experiência na Igreja Central uma vez, uns 6, 7 anos atrás, um camarada entrou armado de revólver na igreja para matar a esposa. E quando as diaconisas viram aquilo, me chamaram, eu disse, rapaz, vocês vão me chamar? Camarada armado, né? E eu fui lá para o estacionamento falar com ele, não, quero matar ela. Eu disse, não, calma, vamos conversar. Levei lá para a sala pastoral, ela sentou também, ele sentou, problema de ciúme, né? E de repente hoje os dois batizaram, estão na nossa igreja, por causa de um diálogo, entendeu? Às vezes o segredo, amados, da coisa, está no diálogo. E só lembrando, que quando você vai casar, converse, diga o que você gosta, o que você não gosta, que é melhor do que ter atropelo depois. Tá? Então a solução estava ali. E Jesus mandou fazer o quê com aquelas talhas de pedra? Hein? Mandou fazer o quê? Encher de quê? De água. Mais uma lição para nós, queridos. Os casamentos da igreja, eles precisam ser cheios do poder do Espírito Santo. Tá? Casamentos da igreja, eles precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, é verdade que todo casamento tem problema. Mas olha, quando o casal é um casal de oração, é diferente. Tá? Ellen White comenta que Satanás, ele treme de medo. Ele treme de medo. Essa é a expressão que ela usa no Espírito de Profecia. De qualquer cristão, por mais débil que seja, mas que faça do Senhor a sua fortaleza. Né? E quando o casal ora, ele está ali buscando o poder de Deus. Ele está realmente buscando, obrigado meu querido, o poder de Deus. Só que hoje, o que eu tenho visto, estou dizendo isso porque a gente visita, né, lares, famílias, né? É porque quando você vai visitar, a abençoada está lá fazendo chapinha no cabelo, né? E ele lá na internet, lá, aquele bagulho todo. Irmão, vamos conversar aqui. Não, deixa ela terminar ali. Aí eu pergunto se é a promessa que eu estou pagando, ele esperando que ela termine a chapinha dela. Então, amados, o segredo é o Espírito Santo. Só um detalhe. Nós podemos ter o Espírito Santo. Só que Paulo, em Efésios 5,18, ele fala o quê? Ele aconselha o quê? Não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Contenda, ciúme, discórdia. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Tá? Queridos, pasmem. Mas em muitos lares adventistas, tá? Estou falando porque eu sou testemunha ocular do negócio. Não existe mais espírito de profecia, lição da escola sabatina, tá? Muitos lares de líderes da igreja, orar parece que é proibido, entendeu? Fui fazer uma visita agora esses dias, e eu fiquei até quase 9 horas da noite esperando que o camarada viesse de uma mesa de baralho, para fazer uma oração na casa dele. E muitas vezes, mesmo com esse procedimento, queridos, nós queremos e anelamos e desejamos que Deus opere milagres maravilhosos na vida, no lar, na família da gente. Ora, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu fui pregar numa igreja, acho até que eu já comentei isso aqui, né?
E o ancião disse, irmão André, terminar aqui, tem ali um bolinho de cenoura com suco para nós. Eu disse, estou dentro. Terminou o culto, fomos lá para a casa dele, né? E a gente estava lá na cozinha, quando a filha, 15, 16 anos, entrou, né? Aí ele disse, ó, irmão, essa aqui que é a minha filha. Eu sonho com essa menina, entre na igreja e seja desbravadora da nossa igreja. E ela olhou para ele e para a mãe dela e disse, eu vou entrar na sua igreja, papai. No dia que eu ver Jesus no senhor e na mamãe. Enquanto isso, eu prefiro ficar assistindo o Domingão do Faustão, aqui em casa. Queridos, até que ponto, até quando isso vai durar? O conselho de Cristo qual foi? Enchei d'água as talhas de pedra. Nós precisamos, queridos, nos distanciar das coisas do mundo e nos aproximar mais das coisas de Deus. Tá? Vou dizer de novo, muitos casamentos da igreja, infelizmente hoje, estão sendo conduzidos com a barriga. Até quando eu não sei. Só Deus sabe. Mas o que Deus fala para nós nessa noite é que a gente precisa colocar o Espírito de Deus dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Essa semana eu trabalho na Vila União. Eu ia passando ali próximo à pracinha da Vila União, e lá tem um condomínio, e o porteiro lá é um camarada pentecostal, que ele tem um abuso terrível de adventista do sétimo dia. Mas ele fala comigo, né? Eu ia passando, ele me chamou, disse, irmão, chega aqui. Eu me aproximei dele e disse, olha, não leva mal não, mas nesse condomínio aqui, tu sabe quais são os piores condôminos aqui? Ele disse, não, são 3 casais da igreja adventista do sétimo dia. Passam a noite que nem cachorro e gato, brigando. Eu disse, ninguém é perfeito, né? Tem hora que casamento também tem briga, tem confusão, tem cachorrada. Mas o que vale é que o amor prevaleça. Né? Ninguém é perfeito. Entendeu? Então, queridos, o que é que eu podia falar para ele? Disse, irmão, ninguém é perfeito. Ainda bem que eu não moro aí, né? Eu moro na Bela Vista. Entendeu? Mas, amados, é hora da gente como povo, como igreja. Só lembrando que o meu casamento, o seu casamento, casamentos da igreja podem ser usados como o quê? Como armas poderosas na pregação do Evangelho. Eu mesmo passei 3 anos num pequeno grupo próximo da minha casa. E por que é que nunca aconteceu nada no meu PG? Me lembro até do nome, Poço de Jacó. Só vivia seco. Nunca deu água. Por quê? Porque a minha anfitriã, quando a gente entregar folheto, fazer convite, as pessoas dizem assim, quem? Aquela senhora é crente? Então o cão também é. Até que eu desisti, irmãos. Desisti. Eu disse, não, irmão, vamos deixar para lá, depois a gente tenta aí, porque agora não dá não. 3 anos não deu nada. É o poço seco direto. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos, de maneira urgente, né, encher os nossos lares do poder do Espírito Santo, né? Atualmente, não é fazendo média com a igreja, mas atualmente eu tenho 4 estudos bíblicos dentro da minha casa, dentro do meu lar. Foram conseguidos como? Só daquele pessoal que vende produto natural nas portas, vende não sei o que nas portas, eu mando entrar e mando mostrar o produto. É mesmo, cara? É, rapaz, é bom mesmo, né? Aí eu disse, ó, você mostrou seu produto. Agora eu vou mostrar o meu. Amém? E quando eu falo do meu produto, todos eles dizem o quê? Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Se eu quer orar por mim, tem 4 estudos bíblicos. Só de vendedores que chegam lá no portão. Então, queridos, nós temos que
de colocar o Espírito de Deus dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, né? Mais uma lição. E quando Jesus recebeu aquela água, transformou aquela água em quê? Em vinho. A água estava ali, as talhas estavam ali, e Jesus também estava. Olha como é importante quando Jesus está presente, né? E só lembrando que, embora seu casamento tenha briga, sua família tenha problema, tem um filho que bateu uma moto, tem uma filha que bateu um carro, tem solução. Eu lembro que ano passado, eu tenho um filho que está fora da igreja, né? Era 1h da madrugada, eu durmo com o celular na rede, ele ligou para mim: pai, eu estou aqui do lado de fora, eu esqueci minha chave. Eu fui abrir o portão para ele, era de sábado para domingo, né? E quando eu fui abrir lá o portão, eu percebi que tinha uma garota lá perto dele. Abri o portão, e ela já foi se levantando. Eu disse: Lucas, quem é a abençoada? Não é a Aninha, pai, aquela menina que eu falei para o senhor. Aí eu disse: ela vem fazer o quê aqui? Não, é porque já passou do horário dela ir para casa, e vai ser o jeito ela dormir aqui. Eu disse: negativo, aqui não. Não, pai, mas de manhã ela vai para casa. Eu disse: eu tenho certeza, Lucas, que você não vai ler o Espírito de Profecia com ela a noite todinha. Você não vai ler a lição da escola sabatina com ela, né? Você não vai ler a lição de jovens com ela. Você vai querer se agarrar com ela lá dentro da sua rede. E a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Lucas, você pode ir lá para a casa do Emanuel, que é meu sobrinho, mora na minha rua. Você dorme lá com ela, por quê? Aqui não. Queridos, outra coisa. Cuidado com aquelas concessões. Tá? Muito cuidado. Irmã Roberta, no nosso estudo abençoado do Apocalipse, você está sendo convidado, tá? Não falte domingo, que é uma lição maravilhosa, tá? A lição, Roberta, qual é? Lição de número 5. Venha, não falte, tá? Tem ali um suco de goiaba preparado pela irmã Roberta para você, tá? Pão integral com patê. É isso, né, Roberta? Não precisa pagar pela propaganda, tá, amada? É tudo de graça aqui. Cuidado com as concessões. A irmã Roberta falava no nosso estudo que o pecado ele não vem de uma vez. Ele começa de pouquinho. Só lembrando também que apostasia, mas você não pega quando vai tomar banho, nem quando vai jantar. É todo um processo. Hoje eu não vou para a igreja. Começa assim. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia. Começa assim. Ah, meu filho trouxe aquela menina para dormir aqui, mas foi só essa noite. Se ele vier de novo, nem entra ela, nem ele. Eu prometo, de repente, ela está grávida lá dentro de casa. Cuidado com as concessões, queridos. Jesus, ele transformou a água em vinho. Agora, não queira que Deus opere milagre no seu casamento, você brincando dentro do seu lar, dentro da sua casa, com pecado. Você não pode ser adventista de manhã e macumbeiro de noite, tá? Você não pode ser espírita pela manhã e adventista à noite. Ou você é um ou você é outro. A Bíblia é clara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ellen White comenta, né, que quando o caráter de Cristo se refletir completamente no meio do seu povo, ele voltará para reclamá-los como seus, tá? Estava em uma visita, foi apenas uma visita, e a nossa irmã estava precisando de uma secretária para a casa dela, né? Era com 59 anos, o marido com 61, e de repente entra uma lourinha, 24 anos, tatuagem, um short curto, decote. Irmã, é a senhora que está precisando de uma secretária? Ela disse: eu posso vir, eu só pago 400, não tem problema não, eu quero. E quando a menina saiu, eu disse: irmã, a senhora orou para saber se é ela que Deus vai colocar aqui para trabalhar para a senhora? E precisa, irmã André, orar para essas coisas? 1 ano depois, o marido saiu de casa com essa menina e nunca mais voltou.
Nunca mais voltou. Queridos, Jesus opera milagre. Transforma água em vinho. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que criar vergonha na cara e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Invadiram essa semana um terreno lá próximo da minha casa. Invadiram. Porque o terreno tem dono, né? E foram lá já fazer o alicerce de uma igreja pentecostal. Tá? E me chamaram, tiveram a audácia de me chamar para fazer a oração, para Deus abençoar aquela construção. Eu disse: cara, tu está de brincadeira comigo. Eu conheço até o dono do terreno. Não tenho certeza que foi uma porta que Deus abriu para nós. O diabo também abre porta, queridos. Cuidado. Mês passado, um casal de lésbicas, tá? Desculpa eu estar falando isso aqui. Me chamaram para fazer uma oração para Deus abençoar aquele matrimônio. Eu disse: queridas, deixa eu ler aqui a Bíblia para vocês. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Tornar-se-ão os dois o quê? Uma só carne. Mas, irmão André, Deus não ama a gente. Amar é uma coisa, passar a mão na cabeça é outra. Não é verdade? Queridos, por favor, vamos ter cuidado com as concessões. Uma das coisas horríveis para um casamento naquela época era quando se acabava o vinho. Tá? Ellen White comenta isso. Então, às vezes, a gente sabe das coisas e fica brincando, dando espaço dentro do lar, dentro da casa, para Satanás trabalhar. Quando você for dormir, verifique se o celular do seu filho está fechado. Se a televisão está fechada, para ele não ficar a noite toda vendo porcaria no celular ou na televisão. Tem muita família adventista que hoje está esfacelada. Sabe por quê, querido? Por causa de um videogame, por causa de uma televisão, ou por causa de um celular. Então, aqui nessa noite, né? Jesus também consiga transformar não só água em vinho, mas o nosso coração, a nossa família, o nosso casamento. Amados, só um apelo que a gente faz. Vamos orar pelas famílias da igreja, tá? Nessa madrugada alguém me ligou dizendo que se a coisa não mudasse para ele, até o final do ano, ele já estava certo e crente que vai acabar com a vida dele, tirando a própria vida. Amados, nunca a igreja precisou tanto de oração como agora. Então vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos ter uma música? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi aberta, foi lida, e que nessa noite, meu Pai, o Teu Espírito possa revestir cada casamento dessa igreja, Pai. Lares sejam abençoados, famílias sejam abençoadas, Pai. Ó meu Deus, que nessa noite, Senhor, a gente possa, Senhor, restaurar o altar da família dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, Pai. Se existe aqui alguém que está em conflito no seu casamento, no seu trabalho, no seu viver diário, ó Pai, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, abençoa esse casamento que está passando por provações, que está passando por dificuldades, meu Pai, abençoa esse restante de ano na igreja de São Bernardo, Pai, que aqui muitas almas se convertam através de maravilhosos testemunhos de famílias ungidas por Ti, Pai. Que o Teu Espírito possa realmente nos encher, que Tu transforme a nossa água, Tu transforme, meu Pai, o nosso vinho, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Senhor, nos dá uma semana de paz, de bênção e de milagre. Fica conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. A Igreja de São Bernardo, né, agradece para o irmão André, né, e que Deus cada vez abençoe ele e a sua família, e dando cada vez mais sabedoria e graça, né? E que também possamos estar, né, em comunhão com as nossas famílias, né, sempre orando, né?
E desde já, tenha uma boa noite. Ele vai estar à porta para que possamos cumprimentar ele com a saudação JA, né? Assim, porque não pode aperto de mão ainda. E até quarta-feira, no 7h15. Boa noite a todos.